Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje, meus amados, vamos para mais uma lição de célula, mais uma célula online aqui do canal. E o tema de hoje é espiritualidade emocionalmente saudável. Quer ter saúde na sua vida espiritual? Então fica comigo aqui até o final que nós vamos aprender a tratar a nossa saúde espiritual. Nós queremos muito ter saúde, às vezes, no corpo, nas finanças, nas emoções, mas a saúde espiritual é a saúde mais importante que você precisa cuidar. Então, hoje, vamos aprender a cuidar da nossa saúde espiritual. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo fale ao nosso coração em nome de Jesus. Deus Pai, que a Tua palavra venha penetrar nos nossos corações, que o Teu Espírito fale ao nosso entendimento, fale ao nosso coração, ao coração de quem está assistindo, que a Tua palavra, Senhor, seja um alimento para as nossas vidas, seja luz para os nossos caminhos, para que não andemos em trevas, mas para que andemos na luz do Senhor, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento e cuida da nossa saúde espiritual, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus amados, quero fazer um pedido muito especial para vocês que não vai te custar nada, é totalmente de graça. Clica no botãozinho aí embaixo, se inscreve para você estar sendo abençoado sempre com a palavra de Deus para sua vida. E mais uma coisa, compartilha esse vídeo para todo mundo, para quem você ama, tem uma pessoa que você ama e gosta muito, manda esse vídeo, você vai estar abençoando a vida dele e vai estar abençoando o nosso canal também. E Deus vai te abençoar ricamente. Então, para não enrolar, vamos direto para a lição de célula, que está uma bênção e vai transformar a sua vida e a minha vida também, em nome de Jesus. Espiritualidade emocionalmente saudável. Vamos ler aqui o trecho que diz em 2 Coríntios 5, de 11 a 7. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências, e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos nós, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas no ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Não tem como permanecer a mesma pessoa depois que você conhece a Jesus. Conhecer Jesus, se entregar a Jesus, tira você de um caminho de pecado, de ignorância, de miséria e te traz para um caminho de vida plena, vida em abundância, um caminho de conhecimento sobre Jesus. Então, se você está no caminho do Senhor e ainda continua com as mesmas práticas, você ainda não se converteu de verdade, você ainda não teve um encontro com Jesus de verdade. É impossível você se encontrar com Jesus e não querer viver a vida que Jesus tem para você. Então, todo aquele que conhece a Jesus se torna uma nova criatura é. Vamos dar continuidade aqui? Introdução. Deus não mentiu quando ele disse que aquele que nasceu de novo é uma nova criatura em Cristo Jesus e as coisas velhas se passaram. Deus não lembra do seu passado. Se arrependeu, se converteu, seu passado para Deus não importa. Vive a partir de hoje, tomando atitudes que vão dar orgulho a Deus. O problema é que nem sempre isso acontece num piscar de olhos e nem sempre tomamos posse da bênção. É um processo, gente. É todos os dias, é um caminho. Todos os dias você tem que trilhar, se convertendo, se arrependendo dos seus maus caminhos. Às vezes nascemos de novo e repetimos os velhos padrões. Misericórdia. Acontece, mas não deve acontecer. Precisamos de metanoia, a transformação da mente. No livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de Peter Scazzero, ele conta sua emocionante história e como ele conseguiu vencer uma crise sem precedentes dentro da sua própria casa. Às vezes a nossa maior crise não está lá fora. Às vezes a nossa maior crise está dentro de casa, ou às vezes a nossa maior crise está dentro de nós mesmos, no nosso emocional, no nosso psicológico. A nossa crise, às vezes, a gente luta contra a gente mesmo, mas em tudo Jesus vai te dar a vitória. Em tudo Jesus vai transformar a sua vida e te fazer uma nova criatura. Ele fala sobre 3 tipos de crentes desertores. Desertores é quem abandona, quem foge.
Aqueles que não são saudáveis na espiritualidade e na emoção. Então aqui, meus amados, se a gente se converte e volta a praticar os velhos padrões, os velhos costumes, é um sinal que nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Nós estamos abalados, nossa saúde espiritual está abalada. A gente precisa se fortalecer e nós vamos aprender aqui como fazer isso. Então aqui eu vou falar dos 3 tipos de crentes desertores, aqueles que fogem da responsabilidade, da presença de Deus. Número 1. O que fala que está firme com Jesus, mas não com a igreja. Ele se feriu com a igreja ou consigo mesmo e não consegue mais congregar. Você já viu aquela pessoa que fala assim, para ser crente eu não preciso ir na igreja, para servir a Deus eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Essa pessoa, quando fala isso, é porque ele está cheio de orgulho ou ele está cheio de feridas. É porque ele se acha bom demais para estar no meio de outras pessoas, ou então ele está machucado. Aqui fala sobre machucado, consigo mesmo ou com a igreja, alguém fez algo que feriu ele. Eu sempre falo para as pessoas, você não deve ir à igreja para ficar olhando o comportamento de um, de outro, postura de um, postura de outro. Você deve ir para a igreja para buscar a Deus, para adorar a Deus e receber dali o alimento da palavra de Deus, uma palavra que Deus revelou para quem estiver pregando, para entregar para a igreja, para alimentar a igreja. Você não está lá para criticar nem para olhar para a vida de ninguém. Você está lá para olhar para dentro de si mesmo, se esvaziar para ser cheio de Deus, em nome de Jesus. O segundo tipo de crente desertor aqui, meus amigos, é o que está na igreja, mas não está firme com Jesus e não tem engajamento. Ele é crente, mas é um religioso. Vai ao culto e até tem comunhão, mas não apresentam frutos e não servem a Cristo. Também é outro exemplo que a gente está cansado de ver. Muitas pessoas que estão só de corpo presente dentro da igreja, mas a cabeça está em outro lugar. Muitas vezes a pessoa está lá dentro da igreja e não larga o celular 1 minuto, está lá o louvor, uma adoração, um clima de adoração tão gostoso e a pessoa está distraída com tantas coisas, está andando para um lado, andando para o outro, celular na mão e não está lá fazendo o que deveria estar fazendo, e se engajando com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, levantando as mãos, adorando, cantando, recebendo a unção de Deus, recebendo a palavra de Deus, está lá só de corpo presente, só marcando presença. Está entrando vazio e saindo mais vazio do que entrou. Então, misericórdia, não vamos ser assim. E aqui fala também que eles não apresentam frutos e não servem a Cristo. O próprio Jesus diz que a árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. Você é conhecido pelos seus frutos. A árvore ruim não pode dar frutos bons e a árvore boa não pode dar frutos ruins. Então, dê bons frutos, sirva a igreja, faça coisas agradáveis, coisas que o próprio Jesus ensinou a fazer. E o terceiro tipo aqui de crente desertor é aquele que não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber de nada. Misericórdia. Esse é aquele que desistiu da fé. Apesar de saber intelectualmente a verdade, ela ainda não desceu para o coração. Eu vou falar um exemplo da minha própria vida. Eu fui criado na igreja evangélica, fui criado na presença de Deus. Cheguei nos meus 15 anos, eu fui esse tipo de crente que não quer saber de Deus, não quer saber da igreja e não quer saber de nada. Só queria saber da minha própria vontade, dos meus próprios desejos. Eu abandonei a fé, abandonei Jesus, mas não abandonei porque eu não amava Jesus, não amava a Deus. Eu abandonei porque eu não tinha uma base forte. Eu estava espiritualmente doente. Eu não tinha conhecido Jesus. Eu já era batizado, já tinha aceitado Jesus como Salvador da minha vida, mas eu não conhecia Jesus. Eu não tive uma experiência forte com Jesus. E aí eu passei muitos anos longe dos caminhos de Deus, até que Ele me chamou de volta. E aí sim, a minha experiência com Ele foi transformadora. Tanto que já fazem mais de 15 anos que eu estou aqui firme, sem vacilar na presença de Deus. Glória a Ele, graças a Jesus que me resgatou novamente do mundo das trevas e do pecado e me trouxe para a luz e para a salvação. E você pode ter essa vida, se tem, glória a Deus, mas se você ainda não tem, ainda é tempo. Não despreze o amor que Jesus tem pela sua vida. Mas vamos dar continuidade aqui. Algumas pessoas se cansaram da companhia de cristãos que, independente do seu conhecimento sobre Deus, independente do seu envolvimento com a igreja, independente do seu zelo com a igreja, eram exasperados, compulsivos, opiniáticos, defensivos, orgulhosos e ocupados demais para amar a Jesus que professavam. Ser cristão parecia ser mais um problema do que uma solução. Misericórdia.
Tem tanto cristão que já está cheio de orgulho no coração, que para ele não faz diferença estar com os irmãos, não faz diferença ouvir uma palavra. Ele é tão cheio de si mesmo, cheio de opiniões próprias, que ele acha o conhecedor e o dono da verdade. Isso é doença espiritual, meus amigos. Precisa ser curado. E nós vamos descobrir como receber essa cura, em nome de Jesus. Se você se enquadra em uma dessas características aqui, vamos reconhecer hoje que precisamos de nos encontrar verdadeiramente com Cristo e vamos deixar Ele transformar as nossas vidas. Um cristão moderno tem um padrão melhor do que o que está lá fora? Quais são os dados de divórcio, de uso de droga entre jovens, de gravidez indesejadas, etc., dentro e fora da igreja? Muitas pessoas mudam algumas áreas na vida e não mudam outras. Entregam somente parte a Jesus, não se entrega totalmente. Jesus morreu pelas nossas almas ou pelas nossas vidas? Ele se entregou por inteiro, se entregou para o homem em sua íntegra. Como não nos entregaremos para Ele integralmente? Ele quer mudar cada área das nossas vidas. Deus quer nos transformar profundamente. Tem esse caso também de muitas pessoas que são resistentes à mudança, resistentes a deixar Deus transformar a vida delas. Uns falam assim: Senhor, o meu relacionamento o Senhor pode transformar, eu estou precisando de uma cura aqui, mas nas minhas finanças você não mexe não, estou bom do jeito que está, não mexe não. Aí a pessoa que está com as finanças destruídas, ela chega: Senhor, muda minha vida financeira, está um caos, está tudo destruído, mas minha vida profissional, você não mexe não, ali está bem. Ali eu me viro no meu emprego. Então as pessoas abrem algumas portas para Deus transformar, mas outras permanecem fechadas por alguns motivos, ou por orgulho, ou por medo da mudança, ou por insegurança, ou por achar que quando mudar não vai ficar do jeito que eles querem que fique. Então, meus amados, nós temos que entregar os nossos corações integralmente, totalmente para Jesus, deixar todas as portas abertas para que Jesus entre e transforme. Vamos dar um exemplo que eu sempre falei com a minha esposa. Você compra uma casa e na hora de entrar, você tem lá todos os cômodos. Na hora que você chega para entrar no quarto de casal, está lá trancado. O construtor ou quem vendeu a casa te vendeu com a porta trancada. Você quer acessar, mas não consegue. Você vai ficar feliz? Você vai ter satisfação em estar naquela casa sabendo que tem um cômodo que é seu e que está trancado, que você não pode usar? Da mesma forma é Jesus. Você entrega o seu coração para Ele, fala para Ele que a sua vida é dele, mas você deixa as portas trancadas. Aí quando Ele quer entrar ali no cômodo do relacionamento, você não deixa Ele entrar. Aí quando Ele quer entrar no cômodo das suas finanças, você não deixa Ele entrar. Quando Ele quer entrar no cômodo do seu emocional, você não deixa Ele entrar. Você só entregou sua vida para Ele pela boca, através de palavras, mas verdadeiramente você deixou todas as portas trancadas. Como que Jesus vai transformar a sua vida? Difícil, né? Mas vamos descobrir aqui. Os sintomas de alguém que não é espiritualmente, emocionalmente saudável são como uma febre que traz um alerta sobre uma doença mais grave. Vejamos alguns. Número 1. Usar Deus para fugir de Deus. Ignorar as emoções e a sua vulnerabilidade. Isso é um tipo de fuga. São negacionistas, pois negam as emoções ao invés de aprender a lidar com elas. Não vou no psiquiatra de jeito nenhum. Não quer ir num psiquiatra? Não vai. Mas deixa o maior psiquiatra de todos, o maior psicólogo de todos os tempos, entrar na sua mente e transformar a sua mente. Aqui, ó, palavra de Deus. Quer ser transformado? Vai buscar, vai aprender e você vai ver que às vezes tudo aquilo, todos os conceitos que você tem, todos os paradigmas que você tem ali na sua mente, às vezes não são corretos, estão errados. Vai buscar a palavra de Deus e você vai entender a verdade, porque a verdade liberta, ela te traz uma vida abundante, uma vida plena, em nome de Jesus. O segundo ponto aqui, morrendo pelas coisas erradas. Meu pai sempre dizia que sua vida será gasta de uma maneira ou de outra, por ferrugem ou por trabalho. Uma pessoa que foca em muitas coisas que não dão frutos, acaba só se desgastando ao invés de crescer. Já ouviu aquela expressão de dar murro em ponto de faca, enxugar gelo, ficar fazendo várias coisas que não vão dar resultado nenhum, vai permanecer sempre errado? É dessa forma, meus amigos. Enquanto nós não encontramos a coisa certa para se fazer, nós estamos apenas nos desgastando, perdendo tempo da nossa vida com coisas vãs, com coisas inúteis. Então, vamos buscar o conhecimento, buscar cura espiritual e emocional para a gente começar a dar frutos bons, frutos que vão trazer retorno para a nossa vida, em nome de Jesus. Terceiro aqui,
negam as consequências do passado e não encaram as feridas. A única forma de ser curado é enfrentar o que está errado, o que deu errado. É adentrar no caos e colocar luz na escuridão. O Espírito Santo pode te mostrar tudo aquilo que ficou errado, tudo aquilo que ficou escondido, que ainda causa feridas, que ainda causa dor, que ainda está causando essa doença emocional e espiritual em você. Pede o Espírito Santo para te levar na fonte, na raiz desses problemas, dessa doença, para que você seja curado, para que você reconheça, confesse com os lábios: Deus, eu errei nisso, me perdoa. Deus, eu fui ferido nisso, eu perdoo e quero ser transformado. E aí você vai ver a sua vida mudar também. O número 4, cristão que fica separando tudo. Já viu um cristão que separa tudo? Ou pedra, ou pau, ou preto, ou branco, você já viu essas coisas? Eu já vi muito. Secular e sagrado. É uma das coisas mais comuns que os cristãos falam. Ah, é do mundo, é de Deus. É do mundo, é de Deus. Isso gera religiosidade e falta de consistência. Não entende que está sempre diante de Deus, que existe o santo e o profano. Mas a vida secular e cristã não é criação de Deus, pois Deus quer um estilo de vida 100% cristão. Para Deus não existe você viver uma vida secular e uma vida cristã. Você não pode ser 50% de cada coisa, 10% de uma, 90% de outra. Você tem que ser 100% uma coisa. Escolher o caminho do Senhor, viva 100% no caminho do Senhor. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, porque senão vai agradar um e desagradar o outro. Vai se dedicar a um e desprezar o outro. Então, meus amigos, não façam separação. Sua vida não existe separação. Sua vida tem que ser 100% para Deus. Ainda que você esteja no mundo secular, no seu trabalho, numa festa de casamento, num aniversário, aonde você estiver, você não tem que se amoldar aos costumes do mundo, aos costumes das outras pessoas. Você tem que continuar e permanecer sendo cristão. Jesus frequentou vários lugares. Foi à casa de pecadores, foi a outras cidades que não era nem permitido os judeus conversar com outras pessoas, mas em todos os lugares ele permaneceu fiel, permaneceu santo, permaneceu no caminho que Deus estipulou para ele. Ele não se desviou momento algum, ele não se amoldou para agradar outras pessoas, ele continuou sendo santo, continuou sendo o nosso Jesus, o nosso Cristo. Então, meus amigos, não vamos mudar para agradar outras pessoas. Vamos ser nós mesmos e as pessoas têm que nos amar do jeito que somos, em nome de Jesus. Número 5 aqui, faz para Deus, mas não através de Deus. Deus não nos chamou somente para sermos servos dele, mas para sermos amigos dele. Andar na presença de Deus exige de nós saúde emocional. Deus não quer que você seja um empregado dele. Você é filho, você é amigo. Deus quer contar para você os segredos mais íntimos do coração dele. Deus quer revelar a você os princípios mais valorosos da palavra dele. Ele é seu amigo, ele não é um patrão, Deus não é o seu chefe, Deus é o seu amigo, ele é seu pai. E o pai, quando tem intimidade com o filho, o pai divide todas as coisas boas com o filho. Agora, o filho que não quer intimidade, que trata o pai só como uma autoridade ali acima dele e não tem respeito, o pai também não vai fazer nada pelo filho. O filho que está perto do pai desfruta de tudo aquilo que o pai tem para dar para o filho. Agora, o filho que está longe, infelizmente, ele vai colher aquilo que o meio onde ele está proporciona para ele. Então, vamos ficar perto do pai, porque o pai é nosso amigo. 6. Tendência de espiritualizar o conflito. É culpa do diabo. Quem nunca ouviu essa frase, hein? Quem nunca ouviu? Culpa todo mundo e não assume a sua própria responsabilidade. Isso é sintoma de alguém doente. Vitimismo, meus amigos. Tudo é culpa dos outros, é culpa do diabo. Quando você não tem uma pessoa para pôr a culpa, você põe culpa no diabo. Tem gente que põe culpa até em Deus pelas coisas dar errado na vida dela. E ela não se responsabiliza pelos próprios atos, por tudo que ela faz. Eu já disse várias vezes aqui no canal, em outras palavras, tudo que nós fazemos são sementes. A sua semente vai determinar a sua colheita no futuro. Se você está semeando coisa ruim, vai colher coisa ruim. Agora semeia coisa boa para ver se as coisas boas não vão vir sobre a sua vida também. Então pare de responsabilizar os outros, pare de culpar a Deus, pare de culpar o diabo, pare de culpar as pessoas. O problema está em você, está em mim. Nós precisamos de cura emocional. Se nós temos essa atitude de ficar pondo a culpa em todo mundo, nós precisamos de cura. A culpa é nossa. Nós precisamos ser curados, em nome de Jesus. 7. Não encara os seus fracassos.
Não consegue lidar com sua própria incompetência, está sempre culpando as situações ou se afundando em seu erro. Outro tipo de vitimismo aí, ó, culpar a situação. Às vezes você não está culpando alguém, mas está culpando a situação. Ah, veio a crise mundial. Ah, veio o rompimento de uma barragem. Ah, veio a pandemia. Tá pondo a culpa em coisas aleatórias, em fatos que aconteceram, mas que às vezes não tem nada a ver com a situação que você está vivendo. Então não fique pondo a culpa. Reconheça as suas próprias limitações, as suas próprias dificuldades e vá tentar romper com isso. Peça a Deus a cura para que você possa ter atitudes diferentes. Eu ouvi num vídeo lá um rapaz falando uma frase de Einstein, que o cúmulo da loucura é você achar que vai ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Não vai. Faça coisas diferentes para ter resultados diferentes, em nome de Jesus. 8. Abraça as decepções ao invés de liberar e perdoar. Quando não perdoamos alguém, somos nós que carregamos o peso da falta de perdão. A outra pessoa, às vezes, não está nem aí e prospera, mas nós passamos a carregar um peso que não deveríamos. O perdão é mandamento e não opção. Deus deu um mandamento para que nós perdoássemos o nosso próximo. Se nós não perdoarmos, Ele também não vai nos perdoar. Então não tem conversa. Aqui não tem conversa, aqui Deus falou, perdoa para ser perdoado, não perdoa, não vai ser perdoado. Então, meus amigos, escolha perdoar, decida perdoar, o perdão trava a sua vida, o perdão trava tudo aquilo que você tem para desfrutar de bom. Então libere esse perdão e vá viver a plenitude da graça, do favor, do amor e da abundância de Deus na sua vida. Pare de ficar preso com mimimi, com dodóizinho. Ai, fulano fez coisa ruim para mim, ciclano fez aquilo. Esquece. Perdoe e vai viver sua vida. O outro tá lá prosperando, vivendo feliz da vida. E você aí tá todo machucado, todo ferido, travado, sem poder ir a lugar nenhum, porque não faz um simples fato de falar, ó, perdoei, não quero mais saber, eu quero seguir em frente e eu vou romper e vou prosperar também. Então faz isso. Esquece o que passou, perdoa e vai viver a abundância de Deus na sua vida. No 9, temos o julgamento da espiritualidade dos outros. Para de olhar para os outros, gente. Para de olhar para os outros. Com falsas medidas e comparações, essa pessoa se compara a um baixo nível, ao invés de olhar e se comparar com Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa fonte. Jesus é aquele que disse que era para andarmos como Ele andou, fazer o que Ele fez. Jesus ainda disse que se nós estivermos na presença dEle, nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele fez. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Não vamos olhar para o outro, não. O próprio Jesus diz que antes de olhar para a vida do outro, tira a trave que está no seu olho para depois olhar o cisco que está no olho do seu irmão. Fala também que com a mesma medida que nós medirmos uma pessoa, nós vamos ser medidos. Então toma cuidado, é a lei de ação e reação. Se você faz, você vai receber. Faça coisas boas para receber coisas boas também. E o último dos 10 sintomas de doença espiritual aqui é o orgulho espiritual e falta de sensibilidade. Quando nos sentimos no direito de cobrar direitos das pessoas e até de Deus, já perdemos a humildade. Aquele que reclama e depois diz, não é que eu estou reclamando, né, mas... Eu já fiz isso demais, oh meu Deus. Não é que eu tô reclamando, mas é por causa disso e disso e disso. Quem nunca falou essa frase? Escreve aí nos comentários, eu também já disse. Mas, meus amados, quando nós chegamos na posição de ficar cobrando outras pessoas, cobrando Deus, Senhor, o Senhor prometeu, então o Senhor tem que cumprir. É porque a gente já perdeu a humildade, a gente está querendo que os outros façam por nós algo que a gente tem que fazer. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos reconhecer que estamos ali feridos emocionalmente, espiritualmente. Se movimenta, coloca o joelho no chão, pede perdão para Deus e se movimenta. Siga em frente, vai fazer algo diferente para você ver sua vida prosperar, para você ver sua vida espiritual e emocional ser curada, para você romper. Agora, meus amados, falamos dos sintomas das doenças espirituais aqui, da doença espiritual, né? E agora eu vou compartilhar com vocês segredos e chaves para se tornar saudável. Então tá aí o segredo para você se tornar saudável. Pratique a espiritualidade contemplativa. Existem 3 formas de crescermos em espiritualidade: falando com Deus, ouvindo a Deus e andando com Deus. Fazemos isso através do nosso devocional diário. Precisamos passar tempo com Deus. A única forma da gente ser saudável espiritualmente
É buscando ao Pai do nosso espírito, buscando ao nosso Pai, a Deus. Se nós não buscamos intimidade, conhecimento através da palavra de Deus, meus amigos, através da oração, nunca você vai ser espiritualmente saudável, nunca você vai ter uma espiritualidade plena, cheia da graça e da alegria que Deus pode te proporcionar. Então, busque a presença de Deus, ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, faça devocional todos os dias. Quando possível, jejue. Você vai ver a sua intimidade com Deus crescendo e você vai ver as coisas mudando ao seu redor. Tudo isso graças a uma atitude que você tomou de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça isso e você vai ver sua vida ser transformada. O segundo ponto aqui, seja humilde. Reconheça Deus em seus caminhos e veja outros como superiores a você. Reconheça Deus em seus caminhos. A Bíblia diz em Provérbios, reconheça o Senhor nos seus caminhos e eles prosperarão. Consagre ao Senhor os seus planos e eles darão certo. Então, meus amigos, reconheça o Senhor. Coloque o Senhor diante de você, coloque o Senhor à frente do seu caminho e você vai ser abençoado. Mas aqui também fala de considerar os outros superiores a você. Isso é humildade. Quando os discípulos discutiam entre si, perguntando quem era o maior lá entre eles, Jesus falou, aquele que quiser ser o maior tem que servir a todos e aquele que quiser ser servido tem que ser escravo de todos. O terceiro e último ponto aqui para ter saúde espiritual é: observe seu descanso semanal. Deus nos ordenou descansar. O trabalho é uma bênção, mas o descanso é necessário para a saúde física, mental, espiritual e emocional. Você já viu pessoas que trabalham 7 dias por semana? O dia inteiro? Às vezes pessoas que trabalham 15 horas, 16 horas por dia. Você já viu essas pessoas estarem felizes, plenamente, descansando, desfrutando tudo que o trabalho deles pode proporcionar? Você não vê, meus amigos. Pessoa que passa 24 horas trabalhando, só querendo saber de trabalhar, crescer, enriquecer, ela não desfruta a vida. O próprio Deus descansou. No 7º dia da criação, o Senhor descansou, não porque ele estava cansado fisicamente, mas porque ele queria curtir tudo aquilo que ele fez, contemplar tudo aquilo que ele fez. Então você também tire um dia para descansar, não se mate de trabalhar, tire um dia para você falar assim, hoje eu não vou fazer nada, vou apenas curtir todo o resultado do meu trabalho, todo o resultado dos meus sonhos, eu vou curtir. Curta dentro das suas condições. Eu tenho certeza que independente de tiver muito dinheiro ou pouco dinheiro, Deus vai te dar alegria para curtir aquilo que você tem. Paulo fala que aprendeu a estar contente e satisfeito em todas as situações da vida. Ele já esteve preso e já esteve solto, esteve com abundância, esteve em necessidade. E ele fala, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Então você também é mais que vencedor. Tendo muito ou tendo pouco, Deus vai te dar alegria, prazer e felicidade para desfrutar aquilo que você tem no momento. E futuramente, você vai ter muito mais em nome de Jesus. Então, meus amados, essa foi a lição de célula dessa semana. Aprendemos como reconhecer se estamos espiritualmente doentes e aprendemos também como ser curados espiritualmente, como ter uma saúde espiritual tranquila, uma saúde espiritual abundante. Então, que Deus abençoe sua vida, coloque em prática tudo que você aprendeu aqui, decida viver uma vida com Deus, colocando Deus em primeiro lugar de tudo aquilo que você for fazer e você vai ver sua vida ser transformada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, prospere todos os seus caminhos, cure sua vida espiritual, emocional, que você abra as portas do seu coração todas para que Deus entre e transforme em nome de Jesus. Lembrando de se inscrever, deixar o joinha, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Quando sair notificação de vídeos novos, você vai ser o primeiro a receber e compartilha com todo mundo. Abençoa o nosso canal e Deus vai te abençoar ricamente. Um forte abraço, Deus te abençoe e tchau!